Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, terceiro domingo da Quaresma. Nós somos chamados a ver a vocação de Moisés. A vocação de Moisés, o chamado de Moisés e a resposta de Moisés nos coloca diante daquele que chama, daquele que responsabiliza, daquele que responde àquele nosso apelo interior à felicidade eterna. Queremos ser felizes e o Senhor se mostra como o caminho desta felicidade. Quando nós falamos da vocação de Moisés e mesmo da nossa vocação, nós estamos falando daquele que nos chama, porque a nossa vocação de todo católico, de todo cristão, é anunciar as maravilhas do Senhor. E não há maravilha maior que Deus tenha feito maior do que aquilo que Ele próprio é. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. Deus é aquele que vê nossas dores e nos deseja que sejamos livres. Para ser livres, Ele nos ajuda a sair da nossa escravidão, de qualquer tipo de escravidão. Ele nos oferece a libertação plena. É assim que Moisés, respondendo ao seu chamado, ele assume o compromisso de anunciar este Deus maravilhoso. E aqui em Êxodo é o próprio Senhor quem fala de si. Ele mesmo dá testemunho e nós podemos reconhecer os seus atributos. Nós ouvimos assim: o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o clamor devido à dureza dos seus opressores. Eu conheço os seus sofrimentos, e mais, desci para libertá-los e fazê-los sair deste país para a terra prometida. É esse Deus que vê as nossas dores, vê, ouve, conhece. É aquele que vem ao nosso encontro para nos retirar desta condição, desta situação de sofrimento. Este é o nosso Deus, um Deus que é fiel às promessas que faz. Nós vamos ver um pouco mais adiante, a partir do capítulo 3, que ele vai dizer: é o Deus de vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Deus não troca de povo, Ele faz uma aliança profunda conosco. Por isso mesmo que possamos dar as costas para Ele, o Senhor nos espera, porque Ele é fiel à sua aliança. Nós ouvimos sobre esta aliança no domingo passado. Queridos irmãos, mas falando de aliança, daquela parte de Deus olhando a nossa parte, em 1 Coríntios, nós vamos ver que, como os coríntios, nem sempre somos fiéis, como o povo que passou pelo deserto também. Assim temos essa fragilidade para nos inclinarmos, nos desviarmos do caminho, nos inclinarmos para as escolhas erradas. Aqui São Paulo vai nos dizer sobre, então, eu falava do Deus de seus pais, o Deus de Abraão e Isaac, dos vossos pais, de Abraão, Isaac e Jacó. É aqui o que nós encontramos. Esse povo que não é fiel, esse povo que esteve sobre a nuvem e passou pelo deserto, que comeu e que bebeu, diz, e que foi batizado por Moisés. Mas este povo, muitos deles, a maior parte, desagradou a Deus. Diante desse Deus que ouve, vê, ouve, conhece, vem ao nosso encontro para nos libertar, nos tirar da escravidão, nós podemos falhar na nossa aliança. Podemos, como diz aqui, desagradar a Deus. E assim São Paulo nos exorta a estarmos muito atentos para não desagradarmos a Deus. E o que ele diz que desagrada a Deus? A primeira coisa é porque desejamos coisas más. Não desejamos aquilo que Deus deseja. Se vós sois maus e dais coisas boas aos vossos filhos, muito mais pedindo a mim, o Pai do céu, pedindo ao Pai do céu, Ele vou-lo concederá aquilo que é bom. E aqui nós não desejamos aquilo que é bom, desejamos coisas más.
além de nos desviar por causa das nossas paixões e dos nossos desejos, em 1 Coríntios vamos encontrar que nós também podemos ter um comportamento que desagrada muito a Deus, ligado à ingratidão, que é murmurar. A murmuração, ela faz memória de um acontecimento que não agradou. E o desejar coisas mais nos projeta para um futuro sem Deus. Não reconheço Deus, o seu valor na minha história, murmuro, reclamo. Não reconheço que Ele me dá de comer, me deu de beber, a graça de uma vida nova do batismo. E ainda com tudo isso, não reconhecendo, olhando para o futuro, eu desejo coisas que não agradam a Deus, desejo coisas mais. No Evangelho, Jesus vai contar uma parábola. Nesta parábola, nós temos um homem que possuía na sua vinha uma figueira plantada, mas ela, depois de 3 anos, ocupando o espaço, um bom espaço, consumindo da fertilidade do solo, não dava fruto. Assim, o vinhateiro que se compromete diante do risco de arrancar aquela figueira, de adubá-la, cuidar dela, dizendo assim: vou cavar em volta, colocar adubo, para que ela possa dar fruto. Ora, quem é que faz isso conosco? É Jesus. Da mesma forma que Deus viu o nosso sofrimento do povo no Egito, Deus também viu o nosso sofrimento, e enviou o seu Filho para nos salvar. E novamente o Senhor continua vindo para nos salvar de toda a situação de escravidão. Nós não estamos mais no Egito, não temos mais egípcios condenando os nossos filhos à morte, nos obrigando a um trabalho escravo, ainda que haja muita escravidão ainda no mundo. Entretanto, somos nós mesmos que nos tornamos livremente escravos, entregando o direcionamento da nossa vida às nossas paixões, a uma vida e escolhas desregradas. Desregrada porque fora da regra, porque fora da ordem. Uma vida desorganizada, desordenada, desregrada. O Senhor deseja, portanto, neste tempo, como se o tempo da Quaresma fosse esses 3 anos, nos adubar, sobretudo para nos curar da nossa infertilidade, da nossa incapacidade de responder ao chamado de Deus de darmos frutos. O Senhor está investindo em nós, em você, para que você possa dar fruto, para que você não permaneça nos seus desejos maus e murmurando, para que todos nós possamos realmente abrir o nosso coração e assim unirmos o nosso coração ao coração dele. Isso nada mais é do que dar fruto segundo a vontade de Deus. E dar fruto para Deus em nossas vidas é nos ver cheios do Espírito Santo. Mas não podemos estar cheios do Espírito Santo se fazemos opções pela escravidão, ou melhor, entendam bem, pela uma vida de pecado. Não nos excusemos dizendo nos excusemos pelos grandes pecadores, dizendo: eu não faço esse grande pecado. A cada um caberá prestar contas ao Senhor. Para aquele que pode coisas grandes, responderá às coisas grandes. Mas a nós talvez seja o seu caso, e a todos aqueles que fazem coisas pequenas, nós responderemos pelas pequenas. Seja pelas grandes, seja pelas pequenas, atentemos ainda o que diz São Paulo aos Coríntios na segunda leitura. São Paulo vai dizer: quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor é bondoso e compassivo.